Boa noite a todos. Boa noite. E, inicialmente, eu quero agradecer o convite ao pastor Adriano, ao presbítero Elias, de poder estar aqui esta noite conversando com vocês um tema tão atual, tão polêmico, tão difícil, né, da gente abordar. E quero parabenizar também esse ministério do pastor Elias, tão necessário, tão importante, que é a educação das nossas famílias, a educação das nossas crianças, de uma perspectiva que é pouco divulgada, né? Pouco divulgada na mídia, pouco divulgada nos meios de comunicação, que é do ponto de vista cristão, tá? Do ponto de vista cristão. Então, eu agradeço. Eu sei que meu nome é um pouco difícil, né? Amer Undan, o pastor Adriano costuma dizer, nós vamos ter um palestrante internacional, menos, não é internacional, pelo menos o nome, né? O nome é internacional, porque o pai é árabe, muçulmano, e fui criado num lar não cristão, mas pela graça de Deus, Deus fez a obra no meu coração, me alcançou, e hoje eu estou tendo aqui esse privilégio, né, de falar um tema do ponto de vista cristão, tá? Um tema do ponto de vista cristão, que é o tema a respeito da ideologia de gênero. Quem já ouviu falar desse tema, ideologia de gênero? Acredito que todos aqui, né, já ouviram falar. Bom, só vou pedir para a minha assistente, a minha esposa Elimara, controlar o tempo, tá? Se eu extrapolar, eu tenho 1 hora para me falar, mais 10 minutos, então, por favor, controle o tempo, só para mim não extrapolar aqui. Bom, então, você já ouviu falar sobre esse tema, ideologia de gênero? É um tema que está atual, né? É um tema que a gente vê na mídia, a gente vê na televisão, vê nos debates. E um tempo atrás, hoje já diminuiu um pouco esse debate, né? Diminuiu um pouquinho, uma tentativa de se colocar essa ideologia de gênero nos currículos escolares, né? Isso movimentou, né? Levantou, mobilizou as igrejas cristãs em oposição. Então houve aquele debate, né? Aquele debate entre os que defendiam e os que não defendiam, né? A introdução desse tema tão polêmico, né, nos currículos escolares. Eu queria colocar para vocês, introduzir aqui para vocês, assim, a nossa perspectiva, né? Como foi anunciado, eu sou professor de psicologia, minha especialidade é neuropsicologia. Eu não gostaria de trabalhar aqui com esse tema na perspectiva da ciência, da psicologia, o que a psicologia fala, o que a ciência fala, o que a neurociência fala a respeito do gênero. Ela existe ou não existe, essa polêmica? Então, eu quero colocar aqui as bases da minha fala, tá? As bases da minha fala são cristãs, né? Eu vou utilizar a Bíblia, né, como nosso fundamento, a nossa, vamos dizer assim, termo técnico, a nossa epistemologia, né? Uma palavra bonita, né? Epistemologia, nossa base, nosso fundamento, a teoria que vai nos sortear para a gente fazer um debate sobre a teoria, a ideologia de gênero será a Bíblia, né? A nossa única regra de fé e prática. Então isso é muito bom, muito importante. Se eu creio que vocês devem ter pelo menos alguma informação a respeito desse tema, e certamente vocês já viram muita coisa na internet. Para preparar essa palestra, eu entrei no YouTube, pesquisei, tem muitos vídeos excelentes, né, material introdutório, aspectos históricos a respeito desse tema da ideologia de gênero. Mas eu gostaria de abordar, como eu falei, de uma outra perspectiva, né? Eu gostaria de dividir a nossa palestra em 3 pontos, 3 aspectos para a gente debater essa questão da ideologia de gênero. E a minha perspectiva é de uma cosmovisão cristã. Como professor, como cientista, eu não vejo a ciência em contraposição à cosmovisão cristã. Elas se complementam, elas não são antagônicas. Podem sim ser antagônicas, podem ser uma antítese, mas elas se complementam. Então essa é a perspectiva que eu quero adotar na minha exposição, da minha fala aqui. Eu dividi em 3 pontos sobre esse tema. Eu quero falar sobre, dentro da cosmovisão cristã, a ideologia de gênero do ponto de vista da criação, do ponto de vista da queda, do ponto de vista da redenção. Do ponto de vista da criação, da queda e da redenção.
Tá? Nós vamos fazer isso usar a nossa Bíblia, a nossa palavra escrita e revelada de Deus. Tá? Eu gostaria de ler para vocês aqui Gênesis capítulo 1, tá? Versos 26 a 28 e versículo 31, para a gente discutir esse primeiro ponto, que é a criação. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28 e versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 38. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Bom, nós estamos tendo aqui um relato, né, das Escrituras sobre a criação do homem e da mulher. Então, é muito importante nós não perdermos de vista, né, o nosso ponto de partida, né, é a palavra de Deus. O nosso ponto de partida é a criação. Né? E a palavra de Deus nos revela que Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou um ser indistinto, assexuado, que poderia se definir como homem ou mulher. Não, muito claro na revelação da palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher. E o mais interessante disso aí, né? Depois de ter completado a sua obra, né, Deus disse que é muito bom. Tudo é muito bom, tudo é perfeito. Deus criou perfeito o homem e a mulher. Agora, vocês sabem a continuidade da história, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu, a queda, né? O prejuízo que nós tivemos. Mas a ideia aqui é muito importante quando a gente discute, né, dentro de uma perspectiva da cosmovisão cristã, né, é esse tema sobre a ideologia de gênero. Né? Nós não podemos esquecer a nossa perspectiva. Né? Nós não podemos ser enganados por ideologias, nós não podemos ser enganados por uma pseudociência, nós não podemos ser enganados por uma filosofia que tenta desvirtuar a questão central. Né? E nós, como cristãos, nós podemos defender isso do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da nossa fé, do ponto de vista da nossa crença. Né? Então, esse é o ponto de partida que nós devemos ter. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou um ser indistinto, indefinido, que vai se construindo ao longo da sua história, né, vai se definindo, né, como ele quer, a partir das influências do seu contexto. Né. É muito importante também a gente lembrar, aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, o mandato cultural. Né, o mandato cultural que Deus deu ao homem: dominar sobre a terra, né, sobre tudo que foi criado. Então Deus, além de criar o homem e a mulher, deu a esse primeiro casal esse mandato de criação, né, de domínio sobre todas as coisas. Esse é um ponto de partida que nós não devemos esquecer quando a gente debate esse assunto, ou tenta entender esse assunto sobre a ideologia de gênero. Agora, eu queria aqui fazer um parênteses aqui e definir alguns termos, né, uns termos para que a gente possa aprofundar um pouquinho a nossa análise sobre essa ideologia. Né? A diferença que existe entre sexo, né, e gênero, né, ou de orientação sexual. Né? Se você pegar qualquer manual, qualquer livro, né, de biologia, qualquer livro de psicologia, né, qualquer livro da área médica, você vai ver que existe uma diferença. Né? Nós podemos classificar, né, as pessoas conforme o sexo. O sexo seria aquela evidência anatômica das pessoas, né? Que as pessoas nascem com essa evidência anatômica que diferencia e constitui o homem e a mulher. Os órgãos genitais masculinos, os órgãos genitais femininos é que definem o homem e a mulher, o macho e a fêmea.
Um outro conceito muito importante é o conceito de gênero. Gênero é aquela percepção, né, percepção, aquela identidade que a pessoa tem, né, construída pelo contexto social, né, pelo contexto social, pela influência social. Vocês sabem, quando a criança nasce, né, os pais, a partir da definição do sexo da criança, começa a influenciar certos comportamentos, né? Por exemplo, um menino vai ganhar um carrinho para brincar, ou a bola para brincar. Hoje está sendo meio proibido isso, né? Pelo menos é o que tentam a ideologia de gênero, né? Incutir que você não deve agir dessa forma, que isso é politicamente incorreto. A mulher é a mesma coisa, você vai dar para ela uma roupinha, né, de cor apropriada para a menina, cor de rosa, cor vermelho, né, as cores. Para o menino você coloca ele de azul, para a menina você vai dar uma boneca. Então, é verdade que essa identidade do gênero, ela é fortemente influenciada pela cultura, fortemente influenciada pela educação. Então, isso aí serve um alerta para a gente, né? Um alerta para a gente, porque é justamente esse gênero que é o ponto de crítica que é feita pelos defensores da ideologia de gênero. É o ponto de crítica. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode ensinar a menina a vestir roupa de menina. Você não pode ensinar o menino a vestir roupa de menino. Os pais não devem fazer isso. Por isso que o título dessa nossa palestra é muito apropriado. O ataque. Né? O ataque. Um ataque da ideologia de gênero contra a família, contra a educação dos pais, contra o que nós vemos na Bíblia. Né? Nós vamos entender daqui a pouco, né, quando entrarmos no segundo ponto, de onde é que vem esse ataque, o que ele representa. Então é muito importante a gente entender aqui um pouco esses conceitos. Né? A orientação sexual, o que é essa orientação sexual? É a opção, né, que a pessoa faz, né, de se relacionar sexualmente com pessoas do mesmo sexo ou com pessoas do sexo oposto. Né? Então esses três conceitos são muito importantes. Né? O conceito do sexo anatômico, o conceito do gênero, que é aquela influência que vai moldando certos valores e padrões de comportamento, né, nas crianças, e o conceito da orientação sexual, né, a escolha que a pessoa faz. Agora, como é que se forma, como é que se molda isso? Né? Como é que se molda esses fatores? Né? Esses fatores não são isolados, existe um conjunto desses três fatores que influenciam e moldam a identidade da própria pessoa, a identidade sexual da própria pessoa. Agora, é interessante que, do ponto de vista, né, do ponto de vista da neurociência, do ponto de vista das pesquisas no campo da psicologia, por mais que os defensores da ideologia do gênero falem que você não encontra diferenças, né, a nível cognitivo, a nível do pensamento, a estrutura de pensamento, a forma de organizar o seu pensamento entre homens e mulheres, você encontra. Né? As pesquisas têm mostrado que existem diferenças, né, cognitivas na forma de estruturar o seu pensamento entre homens e mulheres. Por exemplo, as mulheres têm habilidades linguísticas, né, mais desenvolvidas que os homens. Tá? Existem vários testes neuropsicológicos, testes que evidenciam isso, e testes também de neuroimagem, né, mais atuais, que evidenciam isso, a ativação das regiões que processam informações linguísticas. Os homens, por sua vez, têm habilidades espaciais mais desenvolvidas, a capacidade. Agora, é interessante que isso que a ciência evidenciou, nós podemos constatar no nosso dia a dia, a experiência comum de todos nós. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Quando eu abro a minha geladeira de casa, às vezes eu estou procurando alguma coisa lá dentro e não consigo achar, né? Eu não consigo achar. E a mulher tem essa capacidade, né? Muito mais organizada para achar. Eu tenho que gritar onde é que está a minha maçã, onde é que está a minha manteiga dentro da geladeira. Por outro lado, quando eu estou num estacionamento, num grande supermercado, por exemplo, eu estaciono o carro, eu rapidamente já consigo me localizar. A minha esposa se perde, né, no carro, no estacionamento. Não é verdade? Não faz parte disso do nosso cotidiano. Diferenças que existem, né, são diferenças naturais. Né? Deus nos criou assim. E é bom que seja assim. Né? A palavra de Deus nos diz que, né, Deus criou a mulher como
auxiliadora, como complemento. Não é bom, como é que é? Não é bom que o homem viva só, falei, ou que seja companheira, né? Idônea, ou seja, auxiliadora. Deus fez perfeito o homem e a mulher, com diferenças, né? Com diferenças. Essas diferenças você pode observar, né? Na cognição, na forma de se relacionar, nos padrões cerebrais, do comportamento cerebral, né? Na ativação. Agora, como é que construiu essas diferenças? Como é que se construiu? Será que tudo é uma construção cultural, como defendem, né? Como defendem os ideólogos da ideologia de gênero, ou é natural? É muito difícil, gente, muito difícil do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da ciência, você defender, né? Defender que toda identidade, né, de um indivíduo, identidade de gênero, né? As opções que a pessoa faz, ela é fruto somente do ambiente, fruto da cultura, da educação. Existem fortes evidências aqui que existem diferenças que são diferenças naturais, né, que são diferenças naturais. Por outro lado, é difícil você dizer que somente essas diferenças, essa identidade, ela é uma manifestação da biologia do sujeito, né? Escrito lá nos cromossomos X e Y, né? Segundo grau, ensino médio, né? Ensino médio, diferença de X e XY. A mulher é XX e o homem é XY. Né? É difícil você dizer, né? Você buscar evidências. Na verdade, nós somos, né, resultado dessa interação desses fatores, né? Desses fatores sociais. Nós herdamos uma carga genética, nós herdamos uma biologia, né? Mas nós precisamos também do contexto, nós precisamos também do ambiente, nós precisamos também da cultura, né? Que vai, juntamente com essa biologia, vai moldar e vai formar a nossa identidade. Então, aí tem uma questão muito importante. Hoje nós estamos vivendo uma guerra, né? Esse grande debate, né, público de introduzir ou não introduzir a ideologia de gênero nas escolas é um grande debate, é uma grande guerra que está acontecendo. Nós chamamos de uma guerra cultural, né? Uma guerra cultural, e cada um tem as suas armas, defendendo os seus pontos de vista, a partir dos seus argumentos, né? Os seus argumentos. Mas nós não podemos, como cristãos, e eu como professor, como pesquisador, como eu disse, eu não vejo que a ciência se opõe, né, ao conhecimento da nossa fé, né, da nossa fé. Nós não temos por que nos envergonharmos, né, da nossa fé. Nós não temos por que colocar a cabeça dentro da areia com vergonha, não, quando você vai num debate público. Então, nós temos argumentos. Nós podemos usar a palavra de Deus, nós podemos usar o conhecimento científico para respaldar a nossa visão, a nossa cosmovisão. Tá? A nossa cosmovisão. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O primeiro ponto. A criação. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher perfeito. Deus criou também o homem e a mulher com sexo. Deus também criou o mandato cultural, né, que influencia, molda a identidade do homem e da mulher. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Né? Deus criou também homens e mulheres com diferença. Agora, uma pausa aqui, né? Estou falando muito de diferenças, eu tenho que tomar um certo cuidado para não ser acusado de desvalorizar, né? De desvalorizar qualquer tipo de sexo, né? O homem ou a mulher. Deus criou diferenças, e é bom que haja diferença. Isso não quer dizer que existe uma ordem, um é mais do que o outro, melhor do que o outro, não é nada disso. A verdade é que existem diferenças. É verdade que a mulher é talentosa tanto quanto o homem. É verdade que a mulher pode galgar postos, posições na nossa sociedade, né? Tem grande valor tanto quanto o homem. Mas existem diferenças. Nós não podemos negar a natureza, não podemos negar a nossa realidade. A nossa realidade. A evidência é o seguinte: por mais que você busque, né, essa igualdade, né, essa igualdade entre homens e mulheres, o fato é que existe diferença. Senão, né, nós teríamos nos Jogos Olímpicos uma corrida de 100 metros competindo o homem e a mulher. Por que não tem? Por que não tem? Porque existem diferenças. Por que você vai colocar um homem e uma mulher correndo lado a lado, né, para disputar os 100 metros?
ou disputar qualquer outro tipo de modalidade. Existem diferenças. Né? Deus criou o homem, né? Deus criou a mulher, perfeito, né? E criou com diferenças, né? Com diferenças. Ok. Bom, esse é o nosso alicerce, o nosso ponto, né? O primeiro ponto. Agora vamos passar para o segundo ponto. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse segundo ponto, eu chamei a queda. Né? E para fazer isso, eu queria ler um outro trecho da Palavra de Deus, que é Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18, até o versículo 32. Diz assim a Palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bom, esse longo trecho que eu acabei de ler, do livro de Romanos, nos mostra a condição, né, do homem, a condição do homem natural, né, a condição do homem natural, do homem sem Cristo, do homem sem Deus, né, como ele, depois da queda, né, dos nossos pais de Adão e Eva, eles caem numa depravação, caem numa distorção, né, numa distorção, e é muito interessante que essa distorção, né, da ordem natural, daquilo que foi criado, do propósito que foi criado, ela atinge de uma forma muito forte, né, nessa área tão sensível que é a área da sexualidade. A área da sexualidade. Eu acho que esse trecho, para a gente ler, é fácil a gente perceber o que está sendo dito aqui, o que está sendo falado, né, das relações que vão contra a palavra de Deus. E onde que surge tudo isso? Isso surge com a queda, né? Gênesis capítulo 3, a partir, né, da queda de Adão e Eva, né? Os nossos pais, e isso vem prolongando até os nossos dias de hoje. Eu acho que esse capítulo, esse trecho é muito interessante para a gente fazer a introdução agora sobre a ideologia de gênero, né? Entender um pouquinho mais o que é a ideologia de gênero. Eu gostaria de conceituar alguns termos aqui, né? Ideologia. Quando a gente fala em ideologia, o que é ideologia? Essa palavra ideologia, quando surgiu no final do século XVIII, início do século XIX, ela simplesmente significava estudo das ideias. Estudo das ideias. Né? Principalmente os enciclopedistas franceses, né, que gostam de definir termos, criaram essa palavra chamada ideologia. Mas ela ganhou grande projeção a partir dos trabalhos, talvez de uma pessoa que vocês conhecem, né? Marx e Engels, tá?
em um livro famoso chamado A Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã. E eu gostaria de ler um pequeno trechinho, né, para a gente saborear um pouquinho esse livro do Marx, A Ideologia Alemã, tá? Para entender o significado da ideologia. Por que é muito importante nós conceituarmos a ideologia a partir de Marx? Porque a ideologia que nós estamos vendo hoje, no século XXI, ela é, vamos dizer assim, herdeira dessa visão de mundo do próprio Marx. Tá? Diz assim o Marx na página 3 do livro Ideologia Alemã: até agora, os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos. A respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em função das representações que faziam de Deus, do homem normal, etc. Esses produtos de seu cérebro cresceram a ponto de dominá-lo completamente. Criadores inclinaram-se diante de suas próprias criações. Livremos-nos, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários, sob o jugo dos quais eles se estiolam. Revoltemo-nos contra o domínio dessas ideias. Ensinemos os homens a trocar essas ilusões por pensamentos correspondentes à essência do homem, diz alguém, a ter para com ela uma atitude crítica, diz outro, a tirá-las da cabeça, diz o terceiro, a realidade atual desmoronada. Esse trecho, se você prestou atenção, né, mostra o fundamento do conceito de ideologia. Na visão de Marx, ideologia são as ideias que nós temos, né, as ideias a respeito do mundo. Vamos chamar assim, a nossa concepção a respeito do mundo, a nossa cosmovisão a respeito do mundo. E para Marx, como materialista, ele dizia que a base dessa visão, a base dessa concepção são as relações, o modo de produção, são as relações de classe, né? A exploração da classe. Então, o Marx se propõe, né, como um salvador, né, como um grande defensor, inverter isso, tirar isso, né, inverter essa ordem da sociedade, essa ordem que, na visão dele, é opressora. Então, ideologia é uma visão, né, errada, distorcida, a partir do modo como a sociedade está organizada. Agora, interessante, né? Não sei se vocês prestaram atenção, ele faz um ataque a Deus, à criação. Né? No fundo, né, a revolta de Marx e Engels nesse livro, né, depois Engels vai aprofundar mais isso num outro livro famoso, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né, onde ele fala assim, olha, nós precisamos acabar com a família. Para você derrubar a propriedade privada, para você mudar a forma como que a sociedade está organizada economicamente, você deve destruir a família. Você deve destruir a família. Você deve destruir a ideologia dominante, né? Essa visão dominante. Você deve destruir a religião. Né? A religião é o ópio do povo, né? Dizia o Marx. Né? Então, o trabalho de Marx, a filosofia de Marx, ele teve grande impacto. Né? Todos os pensadores modernos, todos os pensadores que fundamentam, estruturam a doutrina da ideologia de gênero, eles têm como seu grande precursor, como sua Bíblia, como seu fundamento, a teoria de Marx, a visão dele. Né? Que nós precisamos destruir essa sociedade, precisamos construir uma nova sociedade. Na verdade, nós precisamos construir o quê? Um novo homem. Né? Eles querem redimir, né? Renovar essa sociedade a partir de uma nova perspectiva, a partir de uma nova, da criação de um novo homem. Um outro livro muito interessante, uma autora, uma filósofa chamada Hannah Arendt, ela escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Né? Ela analisou duas ideologias, o nazismo e o comunismo. Né? E ela, nessa análise, ela mostrou as consequências políticas de uma ideologia. Então, não se engane. Né? Não existe ideologia neutra, né? Não existe ideologia neutra. Todas as ideologias, elas têm consequências políticas. E essa,
né? Essa ideologia de gênero também nada mais é, né? Ela tem suas consequências políticas, nada mais é do que uma plataforma política, tá? Não existe neutralidade, né? Então, a Hannah Arendt, ela escreveu esse livro, As Origens do Totalitarismo, mostrando, né, as consequências das ideias. As ideias têm consequências, né? As ideias têm consequências. Elas podem levar, como vocês sabem, né, as consequências do nazismo, que dizimaram milhares e milhares de pessoas, 6 milhões de judeus, muito mais, né, também, se a gente considerar os próprios europeus, os próprios alemães, se você considerar também os soviéticos, né, não soviéticos, só a União Soviética foram 26 milhões de pessoas que morreram, né, na Segunda Guerra Mundial. E o stalinismo, né, o comunismo também tem suas consequências nefastas até hoje. Né, até hoje. Né. Quem deve estar acompanhando o noticiário está vendo os acontecimentos recentes que estão acontecendo no país vizinho, que é Venezuela, né, a barbaridade que está sendo cometida por lá. Né. São consequências de ideias, de concepções, de visões de mundo. Né. E por trás disso nós temos a teoria do Marx. Mas tem uma autora que é considerada, né, a bambambam, a papisa, né, da ideologia de gênero. O nome dela é Judith Butler. Judith Butler. Tá? Judith Butler é uma filósofa. Ela já veio várias vezes aqui no Brasil. Tem um livro muito famoso dela chamado Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Ela é a que dá esse respaldo, né? Respaldo para toda essa crítica que fazem sobre o gênero, né? Sobre o que nós chamamos de ideologia de gênero. Ela é assumidamente homossexual, né? E ela construiu essa teoria, né? A teoria de gênero, e ela defende uma coisa muito, muito interessante, né? Ela diz que não existe essa tal de identidade de gênero. Né? Identidade. O papel que você vai desenvolver, do seu gênero, né? E hoje nós temos, não dá mais para definir gênero masculino e feminino, isso aí é só um protótipo, um modelo. Hoje, dependendo do tipo de análise que você vai fazer, você pode encontrar 36, 40, 50 tipos diferentes de gênero. Né? Não dá nem para a gente entender como é que isso se passa. Mas voltando aqui para Judith, para Butler, né? A Judith Butler, ela diz o seguinte: olha, a questão do gênero, ela é uma construção social, né? É uma construção social. É uma questão influenciada pela estrutura da sociedade que você vive. De onde que vocês já ouviram alguma coisa sobre isso? De onde que vem essa ideia? Fala estrutura da sociedade. É verdade, vem de Marx. Alguns outros pensadores também mais contemporâneos, né? Mais contemporâneos. Né? Outros filósofos também que estão por trás dessa visão dela. Mas ela fala assim, o papel na identidade de gênero é uma questão de performance. Uma performance. Hoje eu sou homem, amanhã eu posso ser mulher. Hoje eu sou homem e eu posso ser homem, não sei mais o que, né? É uma questão de performance. Interessante no livro dela, nesse livro que eu acabei de citar, né, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, né, ela se inspirou nesse conceito, né, que muita gente gosta de performance. Gênero é uma questão de performance. Você escolhe, né? Ela se inspirou em pessoas que fazem representação teatral, né? Fazem representação teatral, os drag queens, né? Acho que já ouviram falar nos drag queens, né? Então, o que é o drag queen? Né? O drag queen é um homem, né? Biologicamente sexo homem, mas ele tem uma outra identidade, né? Outra identidade, pode ser feminino, e ele representa uma outra coisa, né? Ele pode se fantasiar de homem, pode se fantasiar de mulher, né? Então você tem três níveis de gênero, né, numa mesma pessoa. Então o gênero, na visão da Judith Butler, é uma questão de performance, Você pode ser alguma coisa agora, você pode mudar depois, você pode mudar mais ainda, né, ao longo do seu desenvolvimento, né? Você não nasce
uma determinada opção sexual. Você pode transformar ao longo, né, da sua vida, né, ao longo da sua vida. E essas teorias, né, que nós estamos aqui, resumidamente, né, obviamente não temos tempos para aprofundar, resumida, ela tem impactado as universidades. Né? Existem pesquisas, né, tentando provar essa teoria da Judith Butler, né, que o gênero é uma questão de performance, você escolhe, é influenciado culturalmente. Existe uma visão aí, marcadamente determinante, né, do historicismo. Tudo é uma questão histórica. De onde que vem isso? Né? De onde que vem essa visão de tudo é uma questão histórica, que se desenvolve ao longo da história? Né? E ela tem impactado as universidades, tem impactado as políticas públicas. Né? Não só aqui no Brasil, né, existe esse debate cultural. Né? Nós estamos no meio de um debate cultural, né, um debate acirrado, nós temos que nos apropriar dessa situação que está acontecendo, nos inteirar dessa situação, por isso que uma iniciativa como essa, de debater um tema tão polêmico, tão espinhoso, tão delicado, né, nós temos que abrir mais espaço para esse tipo de debate. Né? Isso tem impactado também políticas públicas, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Né? Vocês têm notícias, né? Recentemente, na minha universidade, né, uma ex-travesti, que fez mestrado e doutorado, ela foi contratada defendeu o doutorado, né, em educação e foi contratada como professora. Né? Isso é aplaudido, é incentivado, é elogiado, né, dentro dos departamentos, das instituições acadêmicas e universitárias. Por outro lado, você vê notícias, né, assim, na internet, no YouTube, né, de pais que incentivam o menino a vestir roupa de menina porque ele quer, ele gosta, ele se sente bem. Né. Você vê também notícias, por exemplo, como no Canadá, recentemente, né, o governo criou uma lei que quer tirar a criança dos pais se os pais não concordarem com uma opção de gênero, né, da criança, uma opção de gênero da criança. Então nós estamos vivendo essa cultura, né? Essa cultura que tem sido alimentada por esses teóricos, né? Que tem impactado as universidades, tem impactado as políticas públicas, né? No meio desse grande debate. Então, eu defini ideologia, né? Defini o que era gênero, a ideologia de gênero, essa visão de mundo que está dizendo que nós crescemos, construímos a nossa identidade a partir da cultura, da sociedade, da educação que você recebe. Mas eu queria trazer uma definição para nós aqui, uma definição do que é ideologia. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Essa definição encontra-se em um livro muito bom, eu recomendo, do David Coicis, chama Visões e Ilusões Políticas. Tá? E ele define assim ideologia. O que é, afinal, uma ideologia? Quero deixar claro, desde já, que vejo as ideologias como tipos modernos de fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Desde o início da sua narrativa, a Escritura denuncia o culto aos ídolos, falsos deuses que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-a acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Esse livro, né, Visões e Ilusões Políticas, ele se concentra na análise das ideologias políticas. Né? Ele analisa sobre o que é socialismo, o que é liberalismo, o que é conservadorismo, comunismo, várias ideologias políticas do campo político. Mas eu gostei muito dessa ideologia, desse conceito de ideologia, que eu acho que era muito apropriado para a gente discutir a ideologia de gênero. Muito apropriado.
do ponto de vista da nossa visão de mundo, da nossa cosmovisão, do ponto de vista da nossa fé, da nossa crença, né? O que é ideologia? Nada mais é do que uma idolatria. Uma idolatria, né? Idolatria. Quando a gente fala idolatria, né, nós pensamos em ídolos como objetos, estátuas que são construídas pelo homem, e você começa a adorar aqueles objetos. Isso é também parte da idolatria, mas não necessariamente, né? Idolatria é qualquer coisa que você coloca, né, no lugar de Deus, no seu coração. Qualquer coisa que você busque a sua felicidade, né, no seu coração, que não seja Deus. Qualquer coisa que subverta a ordem da criação, né? Subverta qualquer coisa que você deixe Deus de lado. Então, acho que esse conceito é muito apropriado para a gente analisar a ideologia de gênero, né? No fundo, a ideologia de gênero é uma idolatria, né? Uma idolatria que tenta exaltar o homem, glorificar o homem, né? Que tenta negar a natureza, negar a criação, supervalorizar o próprio homem. É uma ideologia, e a gente vai ver isso melhor agora. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida, né? O nosso fundamento, a nossa concepção. Nada mais é do que uma ideologia. É muito importante a gente também fazer alguns pontos aqui, algumas considerações aqui. Primeiro, as ideologias são inevitavelmente religiosas. O fundo do fundo, né, da ideologia é uma religiosidade, né? É uma religiosidade. Aí eu gosto de lembrar de um filósofo holandês chamado Herman Doivert, e ele coloca de uma forma muito brilhante, né, essa questão, né? Não existe conhecimento neutro, não existe ciência neutra, não existe filosofia neutra, né? Todo conhecimento, toda visão, ele deve ser calcado em alguma coisa, né, que serve de alicerce. Ele usa, né, ele usa aquela figura do ponto arquimediano, né? Você sabe que Arquimedes era chama de engenheiro, né? Não sei se na época da Grécia tinha engenharia, mas ele era um sábio que ele desenvolveu a alavanca, né? Ele falava assim: olha, me dê um ponto de apoio que eu posso erguer o mundo, né? Me dê um ponto de apoio que eu posso erguer o mundo. Todo pensamento, toda visão de mundo, né? Toda ciência, todo raciocínio, toda razão, ele tem um ponto arquimediano, um ponto que levanta ele. Qual é esse ponto arquimediano? Qual é esse ponto que levanta tudo, que você estrutura todo o seu pensamento? É a nossa fé, a nossa crença, né? É aquilo que vem no nosso coração, é a nossa fé, a nossa crença, né? Ela pode ser uma crença centrada em Deus, ou ela pode ser uma crença centrada, né, numa visão idólatra, Então, toda ideologia, o nosso debate é uma briga de religião, né? Uma briga religiosa, no fundo é uma briga religiosa, da nossa visão de mundo, da nossa concepção de Deus. Por isso que eu quis partir, né, nessa apresentação da criação, para nós não esquecermos de onde que é o nosso ponto de vista, o nosso ponto de partida não é o próprio mundo. Os ídolos são fonte de salvação, né? São fonte de salvação. Toda ideologia, todo ídolo tem a sua salvação. Qual que é o ídolo, né, central, né? É a da ideologia de gênero, é a liberdade do próprio homem. O homem tem a liberdade, eu quero ser livre, eu tenho liberdade, eu posso escolher o que eu quiser, né? A natureza não vai me moldar, eu posso escolher, eu posso até negar a própria natureza. É interessante, a gente fala em ideologia de gênero, né? Fala vários tipos de gênero, basta você pesquisar na internet, você vê muitos tipos de gênero que não se definem só ao gênero masculino e feminino, né? Agora, hoje nós estamos falando também em transespécie. Já ouviu falar? Transespécie, né? O que é transespécie, né? Um homem, ele acha que ele se sente, ele se percebe como um gatinho. Então ele acha que é um gato. Ou uma onça, né? Alguns se acham como um chimpanzé.
acha que é um chimpanzé. Então eu vou viver com um chimpanzé. Procure no YouTube, né? Digita lá, transespécie. Você vai ver vários vídeos de pessoas que querem se comportar e às vezes se vestem como determinados tipos de animais. Então nós não estamos mais falando, né, de transgênero só, né? Mudança de gênero, estamos falando também de transespécie, né? É como se diz, se você abriu a porteira, né? Abriu a porteira, passou um boi, passa uma boiada, passa todo mundo, né? Então já não tem mais limite. Se você quiser, você pode ser uma planta, né? Uma planta, né? Você é uma planta, né? Você joga água aqui no meu pé, né? Eu vou me alimentar pela água que você joga no meu pé, na minha raiz. A visão, né, de que o homem é livre, ele pode escolher, pode optar para ser qualquer coisa, escolher seu próprio sexo, se relacionar e até trocar de gênero, né, trocar de espécie. O grau de deterioração, né, da mente humana, a que ponto está chegando, né, e as pessoas aceitam isso, né, de uma forma mais natural possível, influenciada pelas mídias, pelos programas, né, todo mundo quer ser moderninho, né, todo mundo quer ser simpático, essas coisas. Você não quer ser politicamente correto. Interessante que eu trabalho na universidade. Né? Na universidade nós somos cerceados, o lugar que deveria ser um lugar amplo para debate político, para discussão de ideias, nós somos cerceados. Você é expulso, né, da academia se você não segue a trilha. Né? As ideologias tendem a focalizar a fonte do mal na criação. O problema, qual que é o problema? O problema é que eu quero ser um gato, mas eu nasci isso aqui. Quem que errou? Ele. Eu quero ser um gato, mas eu nasci homem, eu nasci isso. Quem que errou? A fonte do mal é sempre a criação, é sempre o que Deus fez. Por isso que a nossa discussão é uma discussão religiosa. Tem uma visão distorcida do mundo, governo e política, né? Então, as ideologias, a ideologia de gênero, ela tem uma visão distorcida de governo, uma distorção distorcida de política. Né? E outra coisa, os objetivos justificam os meios. Né? Fale qualquer coisa para você defender a sua visão. Né? Fale qualquer coisa para defender a sua visão. Bom, mas como é que surgiu tudo isso? Como é que surgiu essas ideologias? Sempre foi assim na era cristã? Não, nem sempre foi assim. Né? Nem sempre foi assim. Isso aí veio desenvolvendo, né, principalmente a partir do final da Idade Média, a Renascença, né, é um processo que nós chamamos de secularização da fé cristã. Secularização da fé cristã. Esse processo, né, é um processo que culminou, né, quando a gente começou a tirar a palavra de Deus como uma fonte de conhecimento, de explicação, né, e volto a dizer, ela não é antagônica à ciência da natureza, às ciências humanas, ela não é antagônica, elas se complementam, né? Quando bem fundamentadas, elas não são antagônicas. Então, esse processo de secularização do homem, né? Esse processo de secularização do homem, do conhecimento, abandono da fé, ela propiciou as condições, né? As condições para que desenvolvesse visões, concepções, cosmovisão, como ideologia de gênero. Mas uma outra coisa importante também são os movimentos políticos de massa, né? Principalmente a partir da Revolução Francesa. Né? Esses movimentos políticos de massa, né? Você tomar o poder, você mudar a ordem vigente, também foram fatores que contribuíram para as ideologias. Você deve estar percebendo que as ideologias, elas são religiosas, e elas são mobilizadoras, né? Você, no fundo, você quer construir, redimir o homem, você quer construir uma nova sociedade. O comunismo não é nada mais do que isso, né? Uma religião, uma religião também. Então, esses dois pontos foram fundamentais para o desenvolvimento e o surgimento da ideologia de gênero, das ideologias, né? A secularização da sociedade, né? Esse mundo que nós vivemos, conhecido hoje como pós-cristão, né? Pós-cristãos, onde você abandona alguns conhecimentos como coisas ultrapassadas. Bem, eu queria agora
falar o meu terceiro e último ponto, falar um pouquinho a respeito da redenção, né? Eu acho que eu pintei um quadro bastante feio, né? E eu queria falar um pouquinho a respeito da redenção. Para isso eu quero usar uma outra passagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de usar Efésios, o livro de Efésios, Efésios capítulo 2, versos de 4 a 10. Efésios capítulo 2, versos de 4 a 10. E é uma parte maravilhosa da Palavra de Deus, né? Logo depois de expor, né, a ira de Deus contra o homem, diante desse estado de coisas do homem, nos vem uma palavra de esperança. Diz assim a Palavra de Deus: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, uma palavra de esperança, né? Diante dessa situação toda que nós estamos falando, desse problema todo. Nós estamos, né? E aí, eu quero fazer uma aplicação mais prática, né, disso tudo que nós estamos fazendo, disso tudo que nós estamos falando, né? A responsabilidade, né? A responsabilidade dos pais, em primeiro lugar, responsabilidade da igreja em relação a essa ideologia, a ideologia de gênero, que é um ataque contra a nossa visão, a nossa fé, a visão e a cosmovisão cristã. É responsabilidade dos pais. Nós somos bombardeados constantemente, né, pelos meios de comunicação, televisão, hoje é o WhatsApp, né? WhatsApp, né? O Facebook, né? Os programas de televisão, as novelas, e todas elas têm buscado dar suporte à ideologia de gênero. Então isso chama a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. A responsabilidade é nossa. Outro dia eu vi, né, um debate entre uma promotora, né, e debatendo aquele tema sobre escola sem partido. Escola sem partido. E do debate, essa promotora, né, ela estava dizendo assim, que a criança não pertence à família, a criança pertence ao Estado. A criança não pertence à família, a criança pertence ao Estado. Gente, tem coisa mais fascista do que isso. Isso aí é típico daqueles governos conhecidos no século XX, né, combinado ao Estado alemão, o Estado fascista, o comunismo. Uma procuradora, né, da República. Então é contra essa visão que nós temos que defender, né, a responsabilidade dos pais, a educação, né, dentro de casa. E a palavra de Deus, né, a palavra de Deus, ela tem várias passagens que nos exortam, que nos desafiam, né, que chamam a responsabilidade dos pais, né, do pai e da mãe, né, em relação à educação dos filhos. E quando eu falo educação dos filhos, eu não quero falar só em relação à identidade, em relação a essa questão da identidade de gênero, mas a educação é mais ampla, a formação. A nossa responsabilidade de dar uma visão, uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã. E aí eu quero desafiar vocês, não tenham medo, né? Não se sintam diminuídos, intimidados, né? Porque um professor, porque a ciência, porque um filósofo, idolatria se opõe. Então nós temos que construir uma visão, né? Uma visão cristã do lar. A responsabilidade dos pais é fundamental a dar uma educação cristã, uma visão cristã
Não tem nada que se envergonhar. Não tem nada que se envergonhar. Tá? E outro ponto que eu queria destacar aqui também é a questão da igreja, o papel que a igreja tem. Claro, a responsabilidade maior é do pai, da mãe, né, do lar. Mas a igreja também tem o seu papel. Né? A igreja também tem o seu papel. A responsabilidade que a igreja tem é confrontar essa ideologia nesse debate que nós estamos vivendo, um debate cultural que nós estamos vivendo. Né? Então, eu quero encerrar com essas palavras, dizendo, né, da necessidade que nós temos, né, de uma cosmovisão cristã, da necessidade que nós temos de um Redentor, como nós acabamos de ver aqui, né, de um Salvador, como nós acabamos de ver aqui, que é Cristo Jesus. Né? Nós precisamos disso. Os nossos filhos precisam disso. Né? Quando a gente fala em aliança, quando a gente fala em pacto, né, é essa a responsabilidade que nós temos e somos desafiados.